cada instante do nosso respirar, do nosso repousar, do nosso caminhar, a graça de Deus está sobre nós. E às vezes nós não percebemos. E aí Deus, Ele trabalha nas circunstâncias do ordinário e nos desperta, porque a graça está constantemente sobre nós. Detalhes, sinais de Deus, mão de Deus. E é assim que o apóstolo Paulo, ele é aquele que vê acima das circunstâncias. O apóstolo Paulo, parece que ele subia, ele via acima das circunstâncias o plano e o propósito de Deus. Se você olhar a carta aos Efésios, você vê plenamente, claramente, que ele via além das circunstâncias. E é o que ele escreve para nós. Mas nós não vamos atentar ao primeiro capítulo agora. Eu queria que você voltasse comigo lá em Atos dos Apóstolos, que é justamente onde, ou aonde, que nós temos a plantação da igreja na cidade de Filipos. Nós temos aí a plantação da igreja na cidade de Filipos. E você vai acompanhar o capítulo 16 comigo aí. São muitos versículos, né? São 40 versículos. Mas eu chamo a atenção sua para o versículo 6 em diante. Olha que interessante. Versículo 6, nós vamos ler do versículo 6 ao 10. Depois o 11. E nós vamos comentando aqui esses versículos e é a história da plantação da igreja na cidade de Filipos. Todos acharam? 16, versículo 6, Atos. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito de Colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Olha só, continuando. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Agora você vai ver a história de Paulo e Silas e o carcereiro, vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem,
Levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos estivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Finalizando, quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça, com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhe pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Irmãos, uma história linda, bonita, importante na história da igreja, especialmente no livro de Atos, porque se trata de algo que aconteceu naquele momento aqui, no capítulo 16, versículo 6, a orientação e a direção de Deus para o trabalho e para a obra dele. Orientação de Deus, o cuidado de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo, para um trabalho que não partiu do coração do apóstolo, mas, o primeiro lugar que nós vemos aqui, talvez nós podemos entender aqui, é que Deus é quem direciona a igreja para o trabalho que ela tem que fazer. É Deus que direciona. Deus, Ele é o Senhor de toda a história. E a história é escrita por quem? Por Ele. Então, ao olharmos esse texto aqui, quando Paulo queria ir para onde? Para a Ásia. Deus, Ele manda Paulo ir para onde? Macedônia. Para a Europa. Para outro lugar. Para outra região. Deus intervém num sonho. Deus fala com o apóstolo. E Ele muda todos os planos do apóstolo Paulo. Talvez aqui a carta aos Filipenses, e talvez de todas essas igrejas que Paulo plantou, essa carta aqui é uma carta muito próxima do apóstolo Paulo, porque é uma carta onde nós temos o nascedouro de uma igreja que foi criada e foi nascida por meio de muito sofrimento, de muita dor, de muita perseguição, de muita oposição. Então nós entendemos que Deus é quem dirige a história da igreja, Ele é quem direciona. O apóstolo Paulo, totalmente preparado, não é? Na sua segunda viagem missionária, com um plano todo na sua mente, propósito de plantar igrejas, abrir novos campos de trabalho,
E Paulo tinha um plano arrojado para evangelizar a Ásia. Estava tudo certo no seu coração, no seu planejamento. Estava tudo certo com todos os detalhes da viagem. Estava tudo ok diante dos seus rabiscos e projetos. Só que Deus não permite. Deus não permite que ele vá para lá. E Deus intervém na história. E o apóstolo Paulo, ele entendeu que o plano de Deus era para entrar na Macedônia, para a Europa e para fazer o trabalho naquele lugar. Nós entendemos que Deus é quem dá a direção para nós. Você pode ficar tranquilo na sua vida, no sentido de que nós somos guiados por Ele. É por isso que eu falo que a graça de Deus está presente na nossa vida todo o tempo. Todo o tempo. A graça de Deus não se aparta de nós momento algum. Eu sei que eu estou chovendo no molhado. Você já sabe disso. Mas eu queria que despertar o seu coração para que você não leve a sua vida pensando que tudo é coincidência. Não quero que você leve a sua vida pensando que tudo que está acontecendo é porque você se esforçou, porque você conquistou, porque você. Preste atenção. Até as coisas erradas que estão dando e que darão, está debaixo da direção e da graça de Deus. A gente tem, às vezes, uma dimensão muito pequena da ação de Deus. Uma mente muito pequena e restrita da mão que direciona a nossa vida. A vontade de Deus é que nós vivamos para a glória dEle. Então, se preocupe apenas com isso. Se preocupe apenas para viver para a glória de Deus, que a direção Ele vai dar. O sustento Ele vai dar. Ele vai dar. Ele já tem dado. E Ele vai continuar cuidando da sua obra. Agora você precisa se preocupar em glorificar o nome dEle. Pode ser em Caldas Novas, pode ser em São Paulo, pode ser fora do país, aonde, não interessa. Há alguma decisão que você tenha que tomar? Tome ela, baseado na vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Efésios capítulo 1. Que eu vivo uma vida em santidade. Que eu vivo uma vida para glorificar a Ele. Basta isso. Isso você pode fazer aqui, você pode fazer em qualquer lugar do planeta Terra. Qualquer lugar. Então, não tenha medo. Deus está na direção. Deus está guiando. Uma outra questão que nós aprendemos nessa introdução desse capítulo 16, esse versículo 6 em diante aqui, é que mesmo Deus abrindo portas e abençoando, e a graça dEle sobre a nossa vida, nós também não estamos isentos de passarmos por lutas e tribulações. Às vezes você acha, não, é vontade de Deus que eu vá, que eu faça, que eu tome decisão, mas eu vou ficar tranquilo, não vou ter problema. Não, vai continuar os problemas, vai continuar as dificuldades, vão continuar tantas coisas ruins na nossa vida. Mas o caminho que Deus nos abre, a porta que Deus nos abre, a direção que Deus nos dá, nós podemos ter a certeza que o destino é um destino vitorioso em Cristo Jesus. Porque se eu decidir viver para a glória dEle, o destino não pode ser outro. Será um destino vitorioso, é um destino no qual nós esperamos. É um destino que findará nesse mundo mortal, mas ele continuará na glória de Deus, na presença de Deus e eternamente. E enquanto nós caminhamos, enquanto nós vivemos,
nós vivemos sendo guardados por Deus, protegidos por Deus, amparados por Deus e graciosamente direcionados por Deus na nossa vida o tempo todo. O tempo todo. Então Deus, ele aponta o caminho para o apóstolo Paulo. Deus aponta o caminho para todos aqueles que foram usados por ele na obra dele, como nós vimos na história da igreja, homens e mulheres sendo usadas por Deus e conduzidas por eles. Mas todos passaram por lutas, sofrimentos, muitos pagaram com as suas vidas. Então, nós devemos entender que a obra do Senhor, ela é realizada com aperto, com muita dor, com sofrimento. Temos alegrias, temos o tempo todo, motivos de felicidade. Mas também temos circunstâncias difíceis que devem ser enfrentadas. Lembro-me do pastor João Batista. Pastor João Batista, desde o tempo do IBEL, a gente se conheceu no IBEL. Então, ele teve alguns objetivos de lugares para trabalhar. Ele visitou vários países, culturas, povos. E hoje ele está trabalhando no Senegal, já há alguns anos. E ele focou toda a sua vida, a sua família, para o trabalho lá no Senegal, onde o pastor Reginaldo mais Leonor já estiveram trabalhando. E uns tempos atrás, nós recebemos uma notícia dele. Ele estava organizando num lugar, tipo uma chácara, um lugar onde serviria para eles trabalharem, ensinarem, trabalhos sociais, voltados também à educação e ali por diante, e falarem de Jesus. E aquele lugar precisava ser fechado com os muros. E eles então começam um trabalho de arrecadar fundos para fechar os muros, para levantar os muros e proteger aquele lugar. E eles estavam com uma certa quantia de dinheiro em casa. E numa madrugada eles foram surpreendidos por bandidos, que sabiam que eles tinham dinheiro, que sabiam que poderiam roubar. E eles invadiram a casa, eles fizeram pressão psicológica, roubaram o que podiam roubar, roubaram tudo, todos os valores que eram destinados para a construção daquele muro. Eles ficaram assustados. Porém, Deus não permitiu que aqueles bandidos tocassem na vida deles. Guardados por Deus. Porque quando Deus tem os seus planos e propósitos, Ele ampara, Ele cuida, Ele permite às vezes situações assim. Permite momentos difíceis, sofrimento, onde as pessoas se voltam, especialmente no caso dele naquele lugar, para poderem saquear, roubar, mas ele confiou em Deus, e Deus restaurou, e Deus supriu tudo aquilo que tinha sido tirado, Deus supriu para a glória de Deus, dele mesmo. Deus o abençoou o trabalho, Deus sustentou aquele irmão, e tem sustentado a vida deles, nesse trabalho longe, não é? Longe da família, longe da igreja, longe de amigos, mas eles estão certos de que a graça de Deus está lá. Deus está presente. Deus é a sombra à sua direita. E que bondade e misericórdia certamente nos alcançarão. A bondade e o amor de Deus nos alcançarão. Paulo e Silas, açoitados, presos em Filipos, mas o mesmo Deus que fez a obra na vida de Lídia, o mesmo Deus que libertou Lídia, aqui no capítulo de número 16, é o Deus também que abre as portas da cadeia, libertando seus servos. Estava preso, mas o Deus que tirou as amarras,
as cegueiras daquela menina, daquela mulher, trabalhadora ali, cega talvez. O Deus que fez cair aquelas escamas dos seus olhos, é o Deus que libertou o apóstolo daquela prisão. E eu queria que você pensasse, nessa noite, na seguinte perspectiva: o poder do Evangelho na formação da igreja de Filipos. O poder do Evangelho na transformação ou na plantação, não é, da igreja de Filipos. Nós percebemos aqui que a igreja de Filipos, aqui está estabelecida nessa cidade, e essa cidade aqui era uma colônia romana. Nos revela o poder do Evangelho, nos revela o poder que esse Evangelho tem para alcançar pessoas diferentes. O poder do Evangelho que o apóstolo Paulo narra aqui para nós, vivencia aqui no capítulo 16, mostra para nós um Evangelho poderoso, que rompe contextos, que rompe culturas, experiências das mais diversificadas experiências religiosas, e dá a essas pessoas a oportunidade de viver uma vida nova em Cristo Jesus. É esse Evangelho que você tem nas suas mãos, que ao sentar no banco, ao sentar na sua casa, ou na igreja, ou em qualquer lugar, ao abrir essa palavra, ao meditar nela, é esse Evangelho que traz luz aos seus olhos, luz ao seu coração, e liberta cada um de nós de algemas, de cadeias, em Cristo Jesus. É esse Evangelho que restaura a nossa vida, é esse Evangelho que nos liberta, é esse Evangelho que nos dá a oportunidade de vivermos uma vida contemplando a graça de Deus, contemplando o amor de Deus por nós. E aqui eu quero destacar, em primeiro lugar, esse Evangelho que é poderoso, que é o Evangelho que chega até as pessoas, por causa, ou seja, pela graça soberana de Deus. Abra aí seu capítulo 16, versículo 10, até o versículo de número 34. Você vai perceber aí, com uma corrida de olho, o tanto que esse Evangelho, ele é encaminhado, ele chega até as pessoas pela graça soberana de Deus. Vai falar sobre a conversão de várias pessoas aí. Nós temos a conversão de pelo menos 3 que nós já lemos nesse texto. Pessoas totalmente diferentes uma da outra. Totalmente diferente. Se nós fazermos uma pesquisa aqui, como nós já fizemos na hora das apresentações, temos irmão de Rio de Janeiro, temos missionário da Alemanha, temos irmãos de Goiânia, irmãos de Brasília, temos irmãos de vários lugares do Brasil e fora dele, diferentes, que o Evangelho alcançou, que o Evangelho, que a graça de Deus alcançou. Mas me faz lembrar da carta aos Colossenses, que o apóstolo Paulo ele diz: olha, eu dou graças a Deus, porque o Evangelho tem alcançado vocês, e nós temos escutado a repercussão desse Evangelho em todos os lugares. Pessoas diferentes, mas com algo em comum: a graça de Deus sobre a nossa vida. Diferentes, mas algo em comum: a graça de Deus sobre a nossa vida. Então nós temos aí essas 3 pessoas totalmente diferentes, e o retrato do poder desse Evangelho em transformar vidas. Conversão de Lídia, se você percebe aí, o capítulo 16, versículo 13 e 14, é Deus quem toma a iniciativa da conversão de Lídia, é Deus quem abre o coração daquela mulher. Não apenas Lídia se converte, mas toda a sua casa. Não apenas Lídia se rende a Jesus, mas toda a sua família, ela se rende a Cristo, ao Salvador. E a casa daquela mulher de Lídia é uma casa onde o Evangelho começa a ser pregado,
e é uma casa que se torna o ponto referencial da pregação do Evangelho. É o lugar onde Deus usa para a proclamação do Evangelho. Depois nós temos a história, depois da história de Lídia, nós temos a história daquela jovem possessa, possuída por espírito de adivinhação, possuída por espírito demoníaco, escrava tanto do diabo como também dos homens, escrava de Satanás. E é Deus também que toma a iniciativa na sua libertação e na sua conversão. Você vê as iniciativas de Deus, você vê os planos de Deus, você vê os propósitos de Deus. Temos a conversão do carcereiro, versículo 27 a 34. A conversão daquele homem, desembocando na salvação de toda a sua família. A salvação daquele carcereiro, sendo refletida em todos da sua casa. Então o Evangelho, ele começa não apenas alcançando um, mas o Evangelho, ele alcança um, e famílias inteiras se rendem a Cristo Jesus. Segundo lugar, o Evangelho não apenas chega às pessoas pela graça soberana de Deus, mas também o Evangelho vem a todo tipo de pessoa, a todo tipo de pessoa, seja quem for ela. Às vezes nós limitamos o poder de Deus e achamos que Deus não pode alcançar o coração daquele homem que é duro. Às vezes a gente não pensa que aquele fulano ele pode se converter ao Evangelho. Então nós limitamos o poder de Deus. Mas aqui nós percebemos que Deus salva na cidade de Filipos 3 pessoas diferentes. Lídia, ela era asiática, da cidade de onde? Tiatira. Olha só que interessante. A jovem, aquela possessa, escrava, era o quê? Grega. O carcereiro, um cidadão romano. Pessoas diferentes. Deus salva na cidade de Filipos pessoas com diferentes, não apenas de lugares diferentes, mas também com classes sociais diferentes. Você vai perceber e você vai olhar aqui, Lídia, empresária, bem-sucedida, vendedora de púrpura. Uma mulher aqui que se destacava pela seu empreendedorismo. Uma das mercadorias mais caras do mundo antigo, que era a púrpura. Se você olhar para a jovem possessa, perante a lei, ela não era nem considerada como pessoa. Não era considerada como nada, mas como uma ferramenta que dava o quê? Lucro aos seus senhores, lucro ao Estado ali, aos seus governantes. O carcereiro, cidadão romano, membro romano, um membro forte da classe média romana, não é? Talvez aí alguém trabalhando para o governo, né? Dessa sociedade constituída de Filipos. Deus salva pessoas diferentes ali, culturas diferentes, religiões até mesmo diferentes. Se você olhar Lídia, prosélita, adorava aí ou cultuava, não é? Vivia uma cultura religiosa baseada na religião dos judeus. Aquela moça possessa, totalmente envolvida no misticismo, pactos demoníacos, possessa. E o carcereiro, ele acreditava que César era o Senhor. Pessoas que estavam perdidas, cegas, longe, totalmente distante. E é lá atrás que Deus abre os olhos do apóstolo Paulo e fala: olha, passa a Macedônia, vai até a Macedônia, que há pessoas que carecem da graça de Deus. Deus salva pessoas diferentes, em lugares diferentes, culturas, raças. Deus salva pobres, ricos, religiosos, místicos. Deus salva todas as pessoas. Deus tem a alegria de usar a sua igreja
para justamente alcançar pessoas assim, porque Jesus, Ele é o único Salvador, é o único que pode libertar o homem do seu pecado. Jesus, através desse texto, mostra para nós que todas as paredes caem, todas as divisas caem, toda a separação que era feita de culturas, religiões, de raças, nesse texto aqui nós vemos que tudo isso cai. Cristo acaba com a separação que havia entre nós. Lembra do canto que a gente canta? O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Isso me faz lembrar lá da carta de Paulo aos Efésios. Se você olhar, vou ir para frente um pouquinho, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, queria que você abrisse comigo lá. Paulo aos Efésios está falando dessa realidade aqui, dessa mesma realidade que ele vivenciou lá em Atos, naquele momento de plantação daquela igreja. Efésios capítulo de número 2, se você olhar no versículo 11, olha só o que é o evangelho que vem a todo tipo de pessoa. Leia comigo. Leia comigo esses versículos. Efésios 2, versículo 11. Juntos. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamado em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo. Deus destruiu tudo aquilo que nos separava. Deus em Cristo Jesus destruiu, para mostrar para cada um de nós que Ele alcança quem Ele quer, para mostrar para cada um de nós que para Deus não há impossível. Na salvação do homem, na condução desse homem, na sustentação desse homem. E é por isso que, em terceiro lugar aqui, o evangelho que alcançou esses irmãos lá em Filipos, eu troco esse nome toda hora, Filipos, mostra para nós que cada um é alcançado de forma diferente e tem experiências diferentes de conversão. Nós somos alcançados de forma diferente, e cada um tem a sua experiência de conversão. Cada um foi alcançado de uma maneira, de um jeito. Cada um de nós chegamos a Cristo de uma maneira e de um jeito. Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai alcançar o nosso coração. Ao olhar para Lídia, você percebe que Lídia foi alcançada de uma forma bem tranquila. Bem tranquila. Né? Quase que assim, uma reunião presbiteriana. Bem tranquila. Uma reuniãozinha de oração básica. Silêncio. Sermãozinho de 3 pontos. Um hino. E Deus, naquele momento, naquela reunião, simples, calma, abriu os olhos. É assim que Deus faz.
É assim que Deus trabalha. Também Deus trabalhou e alcançou aquela jovem prisioneira de Satanás. E aqui, olha só como o evangelho ele é poderoso. Alguém que literalmente estava nas garras de Satanás. Alguém que trabalhava para o diabo. É alguém que era explorada pelo demônio, pelas pessoas, pelos homens ali. E aquela experiência, talvez uma experiência que chegava a arrepiar. Uma experiência totalmente diferente da de Lídia, não é? E aquela mulher, aquela jovem ali, servindo a Satanás, que é o pai da mentira, servindo a Satanás, que é assassino, que é alguém que está preocupado apenas em roubar, em matar, destruir. Ele é sujo, ele é enganoso, ele não tem amor nenhum, ele destrói as pessoas, ele escraviza as pessoas, ele arrebenta com as pessoas, ele destrói famílias. Ele não está para brincadeira. É o Satanás aqui, que a Bíblia relata, é aquele que é o acusador. O tempo todo ele está acusando. O tempo todo ele está apontando o dedo. O tempo todo ele está perseguindo. O tempo todo ele quer tirar a sua fé e trabalha para isso. Olhar personagens bíblicos, você vai perceber o quanto ele foi usado para tentar atacar a fé dos personagens. História que salta aos olhos, lá atrás no Antigo Testamento, a própria história de Jó que perde tudo. E Deus fala, olha, você pode tocar, só não toca na vida, que essa é minha. E Satanás falou, eu vou tocar e você vai ver, ele vai blasfemar. E tocou em tudo de Jó. Arrebentou com a vida de Jó. Não apenas de Jó, mas de tantos outros personagens, tantos outros homens importantes na Bíblia, que Satanás cirandou, que Satanás foi oprimindo, porque esse é o papel dele. Então Paulo aqui naquele exato momento, ele vai trabalhar com aquela moça, e ele vai ser usado por Deus, para trazer libertação a uma pessoa que está tendo uma experiência horrível com as trevas. O olha só que experiência grandiosa, né? Essa aqui é a conversão do assembleiano, é cheio de barulho, um negócio grandioso, extraordinário. Você olha assim e você fala, nossa, isso aqui é algo espantoso, espetacular. Alguém que viu com os olhos o que Deus fez na vida dele, naquele cárcere, naquele exato momento que ele estava ao ponto de se matar, que ele achava que todo mundo tinha fugido, e ele pagaria com a vida. E Paulo fala, olha, não te faças nenhum mal, está todo mundo aqui. Aquele homem se quebranta, e ele faz a pergunta importante do Evangelho: o que eu preciso para ser salvo? O que eu preciso? O que eu preciso fazer para agir, Paulo, como você agiu aqui comigo? Você pensou na minha vida, você evitou que eu me matasse. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E isso aconteceu naquela noite. Aconteceu naquela noite. Deus nos salva de formas diferentes, experiências diferentes, mas experiências genuínas do Evangelho, de conversão, verdadeiras, experiências transformadoras para nós. E quero finalizar dizendo que este Evangelho aqui, que nós estamos no começo da plantação da igreja de Filipos, e nós vamos caminhar nessa carta, esse Evangelho que chegou àqueles irmãos ali de forma diferente, alcançando cada um deles. Esse Evangelho, irmãos, ele é poderoso para sustentar a nossa vida até o fim. Esse Evangelho que nós professamos é poderoso para sustentar a nossa vida até o fim. É o Evangelho que nos sustenta. É a palavra que nos sustenta.
Paulo e Silas presos, açoitados, trancados no cárcere. Mas eles não murmuraram, eles não se desesperaram, não se revoltam contra Deus. Eles têm paz no coração. Eles têm calma em Deus. Eles estão vendo por cima da tormenta. Eles estão vendo por cima da tempestade. E em cima e por cima da tempestade está um Deus que é controlador de toda a circunstância da nossa vida. Então, ao invés de eles clamarem por vingança contra os seus inimigos, eles clamam pelo nome de Deus. E eles adoram a Deus. E eles fazem naquele lugar, naquele martírio, naquela prisão, um culto a Deus. Já pensou nisso, irmãos? Já fez isso? Momento, não, seja sincero. Fala a verdade, não balança a cabeça não, fala a verdade. Não balança, nem, fala no seu coração. Quando o negócio está pegando, quando a coisa está apertada, você se lembra de fazer um culto a Deus? Fala a verdade, às vezes eu não lembro não. É difícil o negócio. Você parar e fazer um culto a Deus. A coisa está apertada, difícil. Você vai tentar resolver, é isso que você vai fazer. É ou não é? Você vai tentar resolver, você vai ligar, é o WhatsApp, é mensagem, é ligar aqui, correr lá, correr lá, correr lá, correr lá. Aí quando você vê que o negócio não vai, você fala assim, Deus, aí você vai. Ô Senhor, me ajuda. Mas é assim que a gente age, é desse jeito. Mas Deus está tentando nos ajudar e fazer com que nós pensamos e possamos confiar que a nossa vida depende unicamente dEle. Nós estamos nos seus braços, nas suas mãos. Ele está no controle de toda a situação. Então, aqueles homens, Paulo, Silas, experimentam o livramento de Deus. Aquelas pessoas experimentaram o livramento de Deus. Todos ali estão envolvidos agora num trabalho que vai iniciar e vai gerar fruto para a glória de Deus. Lá na frente nós vamos ver que tem problemas. Sempre tem problema. Mas o que nós queremos que você pense nessa noite é que, mesmo diante de problemas, mesmo diante de dificuldades e circunstâncias, creia, Deus está dando a direção para nós. Às vezes um não, às vezes um sim, uma porta que abre, outra que fecha. Creia, é a graça de Deus sobre nós. Quero finalizar contando um testemunho aqui. Martin está ali, missionário, Martim. E ontem nós vivenciamos uma cena tão interessante, de alguém que precisava de ouvir do Evangelho. Ele estava na porta da minha casa. E ele já ia entrar, mas o portão estava fechado ainda. E eu estava só esperando ele bater no portão. E esse rapaz, nós estamos trabalhando com ele já há algum tempo. E Deus está fazendo a obra na vida dele. E o Martin desceu do outro lado da rua, desceu. Lá na esquina ele volta. Ele volta. E ele vai na onde? Vai no rapaz que vai entrar lá em casa, que eu tinha marcado com ele. E o Martin falou assim, olha, Deus colocou no meu coração para falar com você, sobre o amor dele pela sua vida, e que ele tem um plano para você. E esse rapaz, ele está se preparando já, desde o ano passado, para submeter a um processo de cura, de transformação na vida dele. Naquela hora ele esborracha no chão, chorando. E ele fala assim, ó, ninguém vai acreditar se eu contar o que aconteceu aqui nessa tarde. Eu falo, olha, vai sim. Continua firme, que isso você vai testemunhar para a glória dele. Irmãos, são detalhes da vida. É uma palavra aqui, é uma palavra ali. Deus usa a sua vida
para a glória dEle. Creia que a graça de Deus está sobre você. Creia que Deus está direcionando a sua vida. E é por isso que Paulo fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos.